Opa, tudo bem? Eu sou o Alex e seja bem-vindo ao 43º episódio da nossa série de Cities Skylines 2 aqui na cidade de Oklahoma, aonde nesse episódio vamos focar em terminar a área próximo da faculdade e universidade que nós colocamos no distrito 13. Vamos finalizar essa região. E vindo aqui para o mapa, a região que eu estou comentando é essa parte aqui. Lá no episódio 41, nós colocamos aqui a faculdade e a universidade, pensando aqui no atendimento dessa área de cima do distrito 8 com o distrito 10 e 11, né, ficar algo um pouco mais próximo do que a universidade que nós colocamos lá perto do distrito 3, então aqui está um local um pouco mais próximo. A minha ideia era finalizar essa área no episódio 42, que foi o anterior, porém como a gente tinha alguns alertas de lixo e ainda estão desaparecendo aos poucos, aqui tem um que vai ser coletado em breve, mas já sumiu a grande maioria, nós viemos aqui trabalhar nessa parte do mapa para conseguir resolver o problema de lixo. Colocamos uma incineradora e um centro de reciclagem, mudamos aqui a nossa estação de trem para esse local também, fizemos alguns ajustes. Tem só que rever aqui o número de trens agora, eu estou dando uma olhada, vou anotar aqui como pendência para a gente resolver. Mas essa parte aqui a gente vai ter que focar nela nos próximos episódios em breve. Então, olhando aqui o mapa, essa área que está em aberto que a gente precisa finalizar, a minha ideia era continuar essa parte dos dormitórios até aqui em cima. Foi uma das primeiras ideias que eu tive. Mas eu acho que pode ficar estranho uma cidade aqui nessa parte de baixo, depois uma extensão aqui no meio desses dois distritos. Acho que poderia dar um preenchimento um pouquinho estranho, não seria uma continuidade dessa parte, por exemplo, uma emenda que a gente poderia fazer em toda essa parte aqui do distrito 8 com o distrito 10, né? Então, acabei abordando essa ideia. A minha ideia aqui, a princípio, é só estender talvez esses dormitórios nessa parte aqui, né? A gente dedica esse lado da avenida somente para a parte de habitações e faz algo diferente aqui. Aqui, o que eu pensei também? Vou fazer tipo uma montanha, como eu fiz ali, para a avenida passando no meio de duas montanhas, né? Algo assim eu estava imaginando. Porém, quando a gente está chegando de carro aqui no nosso mapa, se eu coloco uma montanha aqui um pouco mais alta, ela vai tampar a visão daquele lado ali, ó. Como se a gente for olhar aqui, essa montanha tampa a visão daquele lado. Daí duas montanhas aqui tampando a visão dos dois lados. A gente teria que andar bastante aqui na rodovia até conseguir ver alguma coisa, né? Pra gente ver aquele lado direito, a gente teria que chegar andando até aqui, ó. Então também desisti dessa ideia de fazer uma montanha aqui. Eu até tinha pensado em fazer uma montanha pensando em colocar alguma coisa no topo dessa montanha. Eu estava pensando em usar, tem uma antena aqui, ó, essa antena de satélite, colocar bem no topo da montanha. Pela questão de tampar a visão também, eu acabei desistindo dessa ideia. Outra ideia que eu tive de fazer aqui também foi usar um dos edifícios característicos de indústria, que é a fábrica de papel, porque ela é voltada para a parte da área florestal que a gente tem aqui do lado. Então eu pensei em colocar essa fábrica aqui, colocar mais duas indústrias florestais, que é o que está faltando para a gente poder habilitar essa fábrica de papel aqui, mas ter uma indústria aqui, eu não sei o quanto de poluição seria para vir para cima da faculdade, da universidade aqui, então também achei que poderia ficar uma indústria meio perdida no mapa, né? Ter uma indústria aqui. Eu acho que essa indústria seria um pouquinho melhor a gente concentrar nessa área aqui. Então também foi outra opção que eu tive. E aí uma outra opção que eu pensei aqui também, eu vou adicionar um lago então nessa área para ser o maior lago aqui do mapa, né? Daí eu me peguei pensando, por que eu iria adicionar um lago aqui? O que eu poderia fazer além desse lago aqui? É uma coisa que eu gosto de adicionar. Tava até notando que eu tenho que reparar que o nível da água aqui tá baixando nos lagos que eu já fiz. Eu tenho que dar uma verificada no que é isso daí. Eu acho que alguma das opções do mod ali eu vou avaliar o que é. Então a minha ideia seria fazer um lago em toda essa área. E aí esse lago, eu estava pensando no que eu poderia aplicar ele. E eu cheguei à conclusão que nós podemos fazer nessa parte aqui uma coisa que eu não construí no Cities ainda, algo um pouco diferente, que é fazer como se fosse uma área de um camping. Fazer um local um pouco mais isolado, bem preenchido de árvore, em volta de um lago grande,
para ser uma região como se fosse um local que as pessoas viessem no final de semana para fazer um acampamento, passar um final de semana no meio da natureza, um local também em volta de um lago, pensando que é uma região que você pode vir pescar, por exemplo, algo assim, né? Com essas ideias em mente, a minha ideia vai ser fazer algo voltado a isso, preencher bem de árvores para isolar um pouco esse canto e fazer um lago com algumas áreas de camp nessa região. Eu acho que vai ser algo interessante de a gente adicionar aqui. Então, com essa ideia em mente, eu vou começar aqui a definir o tamanho desse lago, a área que vai ficar verde e já volto em breve.
Voltando aqui então com mais uma adição no nosso mapa aqui nessa parte do lago, nós definimos o tamanho dele, já fiz uma estrada de terra aqui em toda a volta dele, defini algumas áreas de camping, como eu comentei, aonde vai ficar as áreas verdes, e deixa eu repassar o que eu fui fazendo aqui e você acompanhou na time-lapse, né? Então, nessa parte dos dormitórios, para preencher esse canto, eu acho que eu comentei isso no início do vídeo, aqui eu adicionei mais alguns dormitórios, tentando o aumento da população aqui, esse foi o objetivo, preencher um pouco mais esse lado. Coloquei também sempre áreas de lazer para as pessoas, tem áreas aqui de estacionamento para o pessoal deixar seu carro. Eu estou mantendo todo o estacionamento aqui sempre sem taxa, para ser como se fosse o estacionamento do prédio, não o estacionamento público que ele tem que pagar. Essa é a ideia desse estacionamento aqui. Também fiz alguns caminhos de pedestres para melhorar essa área aqui, para as pessoas transitarem. Eu acho que a gente pode melhorar em vários pontos isso daqui, mas já demos início a essa adição também, que é muito importante. E aqui na parte do lago, como que ficou? Eu fiz uma rua de terra de entrada, né? Como se ele desse uma volta aqui. Eu prezei por tirar o cruzamento da avenida. Como essa avenida aqui, a gente tem um volume grande de carros passando. Se a pessoa está vindo daqui e quer acessar esse local, ele vai ter que vir até a rotatória e voltar. E por que eu tirei isso também? Porque essa área ela foi toda planejada e pensada para ser algo totalmente personalizado. A gente não tem parques aqui. A única coisa que eu fiz nessa região, na parte das áreas aqui de espaço e lazer, eu criei as áreas de parques aqui para as pessoas poderem vir nesse local. Eu quero ver se elas vão vir até aqui e vão usar desses itens que a gente colocou. Eu imagino que não, eu ainda não entendi muito bem como usa essa ferramenta, mas também não demandei muito tempo para aprender sobre ela. Então, como eu comentei, a gente tem uma rua de acesso de terra aqui que passa todo em volta do lago e sai nessa ponta aqui. E aí, chegando na rua, a minha ideia é fazer uma mata muito densa aqui, inclusive desse lado, para a gente tirar um pouco do som e do movimento dos carros, não atrapalhar quem está no camping aqui, quem está fazendo seu acampamento e tudo mais, né? Então a gente vai intensificar um pouco mais essa mata para deixar bem fechada essa área. E aí a ideia é a gente fazer algo assim, por exemplo, eu coloquei um acampamento aqui, tem uma fogueira, tem um local aqui para eles virem fazer o seu acampamento, né? Tem uma barraca, não um acampamento aqui, né? Tem um canto aqui que eu preciso acertar um pouco o nível aqui antes que comece a vazar água, né? Vou fazer isso em breve, mas aqui a gente já pode ver que a rua tá vindo por aqui e chegando numa área maior de acampamento. E o conceito sempre o mesmo. Coloquei uma placa para indicar que aqui é o acampamento, né? E aí sempre barracas, algumas mesas, fogueiras. Coloquei esses decalques aqui no chão para diferenciar um pouco o verde, ser um local como se a terra tivesse bastante movimento de pessoas, então tem um pouco de barro aqui, um pouco de marcas de caminho que eu imaginei nessa área. E aí a gente tem toda essa região aqui com barracas, fogueiras, mesas e esses decalques, né? Na parte do camping eu usei uma árvore um pouco mais baixa, para dar uma destacada nessa região aqui, né? Árvores bem densas e altas em volta aqui são os carvalhos. E na parte do campo uma árvore mais baixa para quando a gente vê de longe destacar um pouquinho mais aonde são as áreas de campings, né? Então, continuando a rua aqui, a gente chega em outro local de camping, onde a gente tem o mesmo conceito de barracas, mesas, é tudo algo semelhante. Aqui eu até coloquei umas barracas nesse local que fica uma vista legal para o nosso lago. Nosso lago inclusive tem uma ilha aqui no meio que a gente pode talvez fazer alguma coisa aqui diferente, fazer uma ponte, um cais que leva lá, não sei se seria interessante. Posso dar uma avaliada na sequência desse episódio. E continuando aqui, né, a gente tem umas barracas perdidas aqui no meio também.
A minha ideia é que conforme eu for preenchendo de árvores aqui, deixando essa mata um pouco mais densa, eu vá colocando umas barracas no meio da mata, como se aquela pessoa que quisesse vir acampar aqui fosse para um canto mais isolado. E aí tá dessa forma aqui, né? Umas barracas aqui, a gente continua na rua. Tem outras barracas aqui também, para o pessoal que queira ficar um pouquinho mais isolado. E chegando aqui a gente vem numa outra área de acampamento. Mesmo conceito, os acampamentos, algumas mesas, locais para o pessoal fazer a fogueira aqui, né? E ficando dessa forma. Aqui eu fiz um cais, eu até percebi agora que aqui tá um pouquinho mais baixo, a gente pode deixar até um pouco mais alto isso daqui sem problemas algum, mas aqui fica um local para o pessoal vir aqui e ter uma vista um pouco melhor para o lago, né? Ou que ele queira vir pescar nessa região, algo assim. E continuando aqui, a gente sai com essa rua até a avenida novamente. Em relação à pesca que eu comentei anteriormente, como vai ter a adição da expansão em breve que vai envolver a parte de pesca, talvez a gente retome essa região no futuro para adicionar algumas coisas relacionadas à pesca. Eu estava até pensando em fazer tipo alguma coisa para o pessoal alugar um jet ski e andar no lago. Era uma ideia que eu tive. Só que pode ser que esse tipo de coisa venha com a expansão. Então, quando vir a expansão, provavelmente eu vou retomar esse local e a gente vai fazer algumas adições relacionadas à pesca e a algum passeio de barco, algo assim. Eu estava até procurando alguma coisa relacionada a pedalinho, aqueles cisnes que você pode pedalar nos lagos, fazer um local de recreação mesmo. A minha ideia nessa área foi voltada nisso, ser um local que o pessoal possa ir visitar num final de semana, possa ir passear, ir com a família, aproveitar uma área verde. Essa foi a ideia dessa região aqui, tá? Eu acho que vai preencher bem, vai ficar perto dessas cidades aqui. Até mesmo da área agrícola ele vai ficar perto e isso vai nos trazer essa adição do mapa pensando nessa questão de um lazer de final de semana, né? Que é o que eu imaginei. Então, para essa área, para a gente continuar esse episódio, vamos finalizar essa região, porque eu tô com alguns planos para a gente chegar com alguns objetivos concluídos até o episódio 50 e vamos focar esse episódio em decorar essa parte. Como aqui ficou uma região um pouco pequena, esse distrito 13, a minha ideia é expandir esse distrito até o lago. Vamos finalizar essa área, decorar, vamos preencher essa mata, deixar algo um pouco mais denso, colocar esses acampamentos aqui no meio da mata, vamos resolver esse problema de água antes que ele chegue aqui nas universidades e faculdades. E vamos também decorar essa parte aqui das universidades e faculdades. Eu acho que vai dar para adicionar e deixar algo bem legal aqui nessa região, decorar essa parte que também vai ser interessante. Então vamos fazer isso e já volto na sequência com essa área concluída. Voltando aqui então, depois de alguns segundinhos de obra, vamos repassar como que ficou essa parte aqui. Mas comentando um pouco sobre decoração, é um dos pontos que eu tenho mais dificuldades no Cities Skylines 2, então eu estou tentando encontrar uma forma de fazer uma decoração legal e que eu consiga transformar isso em time-lapse e sempre ter nos vídeos. Então, algumas vezes eu acabo não conseguindo fazer algo interessante para ter no vídeo. Por isso que essa parte aqui, por exemplo, acabou que não ficou muito legal a gente colocar essa decoração no vídeo. Ficou uma time-lapse pouco estranha, porque eu acabo indo decorar uma parte, depois eu volto, decoro outra parte, depois eu vou e faço uma coisa no outro canto, depois eu vou. Não é uma construção gradativa, né? Então isso que eu tenho que melhorar aqui na criação dos vídeos de Cities Skylines. Mas vamos repassar tudo que foi feito aqui para mostrar como que ficou essa parte completa. Começando pela região do lago, como eu comentei, a minha ideia foi deixar a mata um pouco mais densa nessa região, para que o carro que esteja passando aqui na rodovia, ele não atrapalhe tanto quem está usando essa parte aqui de acampamento, por exemplo. Então tem uma divisão de mata bem densa nessa parte aqui. E aí, para deixar essa mata densa, a gente sempre trabalha com carvalho,
que é a árvore que eu vejo que é melhor para essa aplicação. Aí a gente combina ela com o plátano de Londres, que também olhando de longe ela preenche bem o local. Para dar um pouco de diferença na cor das árvores, eu coloco essas tilias aqui no meio para diferenciar um pouco a cor. E às vezes eu acabo usando o amieiro também. Aqui eu não usei, mas deixa eu mostrar, por exemplo, nessa parte aqui eu tenho certeza que eu usei. Aqui ó, tá o amieiro, que é uma árvore um pouquinho mais alta e ela dá também uma diferença de altura em relação ao carvalho. Então geralmente eu costumo usar essas 4 árvores, misturando sempre com pedras para tirar um pouco daquele verde da grama, diferenciar um pouco, acho que combina bem. E dessa forma a gente vai criando uma decoração nessa mata. Na parte das ruas e dos locais de camping eu não fiz alteração nenhuma. A única coisa que eu ajustei foi a altura da rua para resolver aquele problema da água vazando. Inclusive a água chegou a vazar até essa parte, eu tive que deixar o jogo rodando por um tempo para que tirasse a água dessa região aqui que chegou a inundar um certo momento. Continuando aqui na parte do camping, a nossa ilha continua igual, eu não fiz nada relacionado a ela. Como eu comentei, eu acho que com a expansão dos portos que vai vir em breve, eu vou conseguir fazer algumas coisas diferentes nessa região, então isso eu vou aguardar um pouquinho para a gente adicionar mais coisas nessa área no futuro, se possível, claro, né? E na parte dos acampamentos, como eu comentei, eu ia colocando umas barracas um pouco escondidas aqui. A única coisa que eu poderia ter feito de melhor aqui era ter afastado um pouco mais da rodovia. Aí eu acho que daria um ar de mais isolado, uma coisa para aprender para as próximas regiões que a gente queira focar nesses locais um pouco mais isolados, né? Então sempre tem umas barracas aqui perdidas no meio da mata para aquela pessoa que está acampando num canto mais isolado e tem a parte como se fosse uma área de acampamento mais pública, né, que as pessoas ficam um pouco mais perto. Então toda essa área tá com essa ideia. Aqui também ó, a gente acha umas barracas meio perdidas. Fui colocando de forma aleatória. E essa área do camp ficou dessa forma aqui, mais focada nessa região aqui. Diga nos comentários o que você achou dessa ideia. A minha ideia foi tentar fazer algo um pouco diferente do que eu já fiz no Cities. Nunca tinha feito algo parecido assim. Eu quero pensar em algumas outras ideias tipo essa para aplicar nos outros cantos do mapa também. E aí a gente vindo para a parte da universidade e faculdade, eu também já fiz a decoração. Então vamos começar por esse canto aqui. Eu fiz aqui um paredão de pedra para preencher essa parte que é um pouco mais elevada aqui, né? Ficou um pouquinho mais alto. Sempre com bastante árvore, bastante áreas verdes. Como eu comentei, isso daqui para mim, eu imagino como se fosse o dormitório da universidade e faculdade. Então uma área bem verde mesmo é o que eu considero para essa região. E aí fiz alguns ajustes na altura, por exemplo, para essa quadra de basquete, mas aí a gente esconde um pouco aqui as imperfeições do relevo com árvores, com pedras, para preencher bem esse local. Aqui deu para colocar mais um prédio, por exemplo. Os caminhos de pedestres, eu prezei por um acesso fácil, por exemplo, a pessoa que mora aqui, se ela quer vir até essa avenida, por exemplo, para vir para cá andando, ela pode. Às vezes a pessoa mora aqui, ela quer trabalhar aqui, ela vai andando assim, não é um problema aqui no Cities 2 nessas questões. Então isso eu já deixei habilitado por esse caminho aqui. Aqui também é a mesma coisa, a pessoa quer sair daqui, se ela quiser vir aqui para cima, do mesmo jeito esse caminho, né, e atravessar aqui para descer nesse ponto de ônibus que passa o ônibus florestal aqui, que ele está vindo inclusive agora, é uma linha com pouco uso, mas é uma opção. Então a gente deixa a opção aí, não está atrapalhando no trânsito, não está atrapalhando também no nosso faturamento, na nossa arrecadação de dinheiro. Ó, inclusive chegou uma pessoa aqui, se eu der uma olhada no destino dela, ela vai querer vir aqui, ó, nesse ponto de bonde, porque esse ponto de bonde está sendo bem utilizado aqui. A pessoa optou por vir do distrito florestal, descer de ônibus aqui, andar até essa plataforma de bonde para vir para essa cidade. Ó, que interessante, ela não quis pegar o ônibus para chegar aqui, daqui pegar um trem para vir para cá, por exemplo.
É interessante, uma rota que está sendo utilizada. A única coisa aqui que esse morador ele acabou atravessando aqui, né? Onde não tem faixa. A minha ideia era que ele subisse aqui e descesse por aqui, ó, não atravessasse no meio da rotatória, né? Então essa área aqui ficou dessa forma, tentei decorar um pouco também esse relevo aqui, essa descida eu tentei mexer um pouquinho no ângulo dela que estava bem íngreme, para deixar um pouco mais suave essa descida aqui. E também fiz o preenchimento todo da parte verde aqui em volta, tá? Essa área aqui eu fiz algo semelhante ao que a gente fez nessa região, com algumas árvores um pouco mais baixo, bastante pedra, uma fileira de carvalho para isolar um pouco as casas aqui. Eu tirei as rotatórias do fim, estava um pouquinho estranha, daí fiz uma rua até o fim, coloquei mais prédios nessa área para preencher essa região aqui. Acho que ficou bem interessante. Aqui também, nessa avenida que está vindo aqui por cima, se não me engano ela estava tudo como uma ponte antes, então eu fiz uma área verde e melhorei o nível. Esse trilho está vindo nessa altura aqui deste terreno aqui para fazer o retorno, né? E essa mesma altura de terreno eu já usei para ligar essa avenida aqui, não ficar tudo uma ponte só. Então deu um preenchimento um pouquinho melhor nessa área. E aí, para sustentar esse terreno, a gente faz uma parede de pedra, aqui também tem alguma coisa. Foquei bastante nos caminhos de pedestres, então agora a pessoa que mora aqui, se ela quiser vir andando por aqui, ó, e sair aqui em cima para usar o ponto do bonde, ela pode agora. Ou se ela quiser vir andando aqui, passar aqui por baixo para vir nesse local, ela também vai poder. Então agora tem duas opções para quem mora aqui, vir tanto para esse lado quanto para esse lado, né? Aqui ele já vem pela rua, então não tem necessidade de caminhos de pedestres nessa região a princípio. E aqui a gente tem os estacionamentos, isso se não me engano já existia. A universidade também está igual, não tem nenhuma alteração. A nossa faculdade também da mesma forma. Porém aqui, onde a gente tinha um estacionamento, estava um pouquinho estranho. Eu usei um estacionamento subterrâneo holandês aqui, que a gente adquiriu recentemente aqui na nossa série de Cities Skylines. Ele também saiu recentemente. Na parte aqui de estacionamentos, o que eu usei foi esse daqui, o grande mesmo. Nessa região, que ele preencheu esse canto bem, a cor dele também combina um pouco com a cor da faculdade, parece até uma extensão de prédio, mas ele tem 205 vagas. Eu estava analisando que essa faculdade já está com 2.000 estudantes, as áreas de estacionamento já estão bem completas, está começando a estacionar carros aqui, era até interessante eu tirar esse estacionamento daqui, não seria uma má ideia. E aí eu precisava de um estacionamento grande aqui, então por isso que eu coloquei esse com 205 vagas. E ele completou bem essa área. Em volta da estação de trem, preenchi com mais áreas verdes aqui em volta. E eu estou usando aqui agora uma textura, estava testando. Me diga o que vocês acharam no comentário, que na parte aqui de superfícies, essa Riverbed Steams aqui, que ele traz um pouco de pedras na própria superfície, um pouco de área marrom também. Achei que dá um preenchimento legal usando de cima. Quero usar essa opção em outros locais para ver como que fica. Mas daí esse trilho de trem, a hora que ele passa por baixo aqui, ele vem para esse lado, né? Aqui eu já não decorei, tá? Aqui tem uma área verde em aberto para a gente decorar quando for mexer nas outras decorações da áreas verdes aqui do nosso mapa que está em aberto. Então, continuando por esse local aqui, né? Preenchi aqui atrás com algumas áreas verdes. Aqui na parte do trem a gente não mexeu em mais nada além da decoração e dessa superfície, preenchemos com árvores. Os caminhos aqui, ó, eu fiz um caminho agora também de quem vem daqui, ele já sobe e vem para cá. O que estava acontecendo? A pessoa ela estava vindo daqui, ela estava subindo tudo isso daqui para poder acessar esse ponto de bonde aqui. Ela não estava, por exemplo, vindo para cá, andando aqui, vindo para cá, subindo e vindo aqui, né? Ela estava tendo que andar muito. Então, eu vi que estava tendo essa necessidade, eu coloquei um caminho agora que a pessoa daqui, ela já consegue subir
e sai lá no bonde. A única coisa desses caminhos aqui nessas pontes, não sei se é porque eu estou utilizando o mod ou se é uma coisa do jogo, mas ele não faz essa ligação aqui, ó, fica essa barreira no canto. Então as pessoas elas passam aqui, ó, se a gente for olhar, ela passa pela barreira, mas visualmente não tem essa conexão aqui. Eu acho um pouquinho estranho, mas tá aí acontecendo, né? E aí a mesma coisa aconteceu aqui. Tentei mexer nas alturas aqui, tudo para conectar bem essa altura do piso com essa altura, mas não ficou legal. E aí nós temos esse acesso por aqui também. Então a decoração dessa parte aqui estaria completa. O único ponto que fica em aberto a princípio é quando tiver algo mais para adicionar de lazer nesse lago aqui, como eu comentei, alguma coisa relacionada à pesca, talvez alguma coisa relacionada a jet ski para ter um passeio aqui nesse lago seja interessante no futuro. E essa área aqui, a princípio eu dou ela por concluída. Nesse episódio foi isso. No próximo episódio eu vou verificar aqui se tem mais algum ponto para a gente corrigir, como foi a questão do lixo aqui que a gente precisou corrigir entre começar e finalizar esse episódio. Então eu quero dar uma olhada um pouquinho mais de perto se não tem algum serviço com falta, alguma coisa assim, para a gente resolver esse problema e depois partir para uma outra adição no mapa. A minha ideia a princípio é mexer na parte industrial novamente, tá? É isso que eu tô pensando em fazer na sequência. Mas vou dar uma analisada geral no mapa aqui, se não tem algum ponto para ajustar. E no próximo episódio a gente já resolveria esse problema. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Queria agradecer muito o seu tempo, a sua atenção. Muito obrigado, até uma próxima e valeu!